8 horas 40 minutos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje no programa Folha no Ar, contamos com o jornalista Luiz Abreu Barbosa e estamos recebendo aqui o vereador Anderson de Matos, e ele vem para falar sobre vários assuntos, como já abordamos aqui. Nesse bloco anterior, sobre a polêmica, né, sobre o projeto de Lagoa de Cima, ou a intenção do vereador sobre Lagoa de Cima. E no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, tem uma pergunta da Sônia Guimarães, que é o seguinte: vereador, vou fazer para o senhor. É compreensível a preocupação em gerar renda para o município, mas os ambientes naturais têm um equilíbrio que, quando quebrado, pode levar à destruição do mesmo, considerando que uma faixa marginal de proteção visa minimizar os impactos antrópicos sobre a Lagoa de Cima. Gostaria de saber em quais conhecimentos ecológicos o senhor se baseou para propor a diminuição da faixa marginal de proteção da Lagoa de Cima, vereador. Nogueira, Luísio, a pessoa que fez a pergunta, eu repito, nós temos um parecer do INEA. O próprio INEA, que é uma autoridade, recomenda a revogação tácita da legislação de 1987, fazendo com que haja redução de 300 para 100, aí vai depender da área, 50 e 30 metros em área considerada áreas urbanas. Então, se tem alguém que protege, entende e conhece de lagoas e rios, é o INEA. E o INEA, em consonância com que nós estamos nos movimentando para tornar uma realidade a Lagoa de Cima, tem esse parecer favorável da Procuradoria do INEA. Vereador, vamos para o tema do bloco pré-determinado, que é a análise. Hoje estão 130 dias do governo Vladimir e da nova Câmara a qual você pertence. Eu queria que você desse de 0 a 10 uma nota a esse período do governo e da nova legislatura e justificasse essas notas, por favor. Olha, com respeito ao Poder Executivo, Luiz, eu não vou te dar uma nota. Eu vou dizer para você de uma expectativa que eu vejo que é a de todos nós. Qual seria a expectativa? Que dê certo. A minha torcida é essa, 100%, integralmente. É que o governo dê certo e faça, de fato, com que a cidade saia da situação em que ela se encontre. A gente sabe que isso não vai acontecer do dia para a noite, de uma hora para outra, e é por conta disso que eu não quero dar nota, mas é necessário que todos nós estejamos unânimes nessa mesma disposição, em torcer. A torcida é para que dê certo, é para que a cidade mude, para que a economia alavanque, para que a situação seja diferente da caótica que tem sido hoje. Com respeito ao Poder Legislativo, nós temos visto uma Câmara, e isso tem sido, falamos tanto em unanimidade, vamos continuar falando dela. Não podemos falar em uma unanimidade, mas a gente vê de forma bem generalizada, com muitas pessoas reconhecendo um Poder Legislativo atuante, vereadores atuantes, vereadores trabalhando incansavelmente, é o que nós temos encontrado dentro da Câmara. Você também não vai dar uma nota, prefere não dar uma nota para... Você falou que não prefere não dar uma nota para o governo. Para a Câmara também você não prefere dar uma nota desse período de 130 dias? Olha, para a Câmara eu vou dar uma nota. A Câmara é 10. 10? Sua nota superior é de Fábio Ribeiro, presidente do Legislativo, que deu 9,5. Eu tô colocando meio aí para poder ele chegar ao 10.
logicamente que 100 dias é muito emblemático quanto do segundo reinado de Napoleão, né? Mas de lá para cá se torna um período emblemático. Mas é muito pouco tempo para apresentar qualquer coisa, né? Tanto executivo quanto legislativo. Sim, sim. Você falou em expectativa. O que você espera, pelo menos assim, para o primeiro ano do governo Vladimir e da nova Câmara a qual você integra? Bom, o que eu espero é que nesse primeiro ano nós consigamos fazer com que a saúde do município ela esteja diferente do que vem sendo hoje. É extremamente importante e necessário que os hospitais prestem um atendimento com o mínimo possível de dignidade para a população. Isso é um ponto que as pessoas precisam do atendimento público municipal de saúde. Elas precisam encontrar essa dignidade quando forem até o atendimento público municipal de saúde. E, obviamente, nós temos uma quantidade imensa, como já falei, de pessoas na extrema pobreza. São milhares de pessoas que já estavam antes da pandemia desempregadas e que agora, com a pandemia, elas estão desempregadas, acrescentando esse número, sendo muito maior do que era antes da pandemia. Então, o que eu espero que aconteça mais no decorrer desse ano, até o término dele, é essa questão da saúde, ela ter essa mínima dignidade para as pessoas e o município começar a gerar emprego, gerar renda para as pessoas. Eu acredito que o melhor programa social que possa existir dentro do país, como já dizia Ronald Reagan, é o emprego. Eu vou mudar a pergunta em relação ao governo, que você não quis dar nota, Vladimir. Vou mudar a pergunta, vou reformular ela. Se você, Anderson, por acaso fosse eleito a chefe do executivo, o que você faria de diferente do que o prefeito Vladimir Garotinho fez até agora? O que eu faria diferente? Sim. Bom, eu acredito que eu somaria as muitas medidas que ele já vem tomando, são medidas reconhecidamente necessárias a serem tomadas para o bem da cidade, eu acrescentaria a ela um esforço imenso, enorme, sem medir esforços, para que empresas viessem investir em campos para gerar emprego para o nosso povo, para a população. Eu acho isso fundamental. As pessoas não podem ficar na situação que elas estão sem ter, como, por exemplo, 45.628 famílias com renda de 0 a 89. Essas pessoas precisam de um emprego. Quando nós falamos em um emprego que dá uma renda para uma pessoa de um salário mínimo de R$ 1.100, nós achamos isso daí pouco demais, concordo, é pouco demais. Mas nós temos aqui dentro do nosso município quase 150 mil pessoas que não ganham nem R$ 89 por mês. Então eu acredito que se fosse esse o meu caso, como você está colocando, eu não mediria esforços para fazer com que a geração de emprego e renda acontecesse o quanto antes dentro do município. Essa iniciativa de tentar trazer empresas, a gente entrevistou aqui, eu, Nogueira, o Arnaldo também, na pauta do candidato do seu partido a prefeito, né? O Alexandre Tadeu. Você acha que... E a pauta não foi exitosa em termos de voto, né? Ele não foi para o segundo turno. Ele ficou, se não me engano, em 6º ou 7º lugar entre os 11. Você acha que essa pauta foi subestimada na eleição? Veja bem, o que não foi exitoso na eleição foi a candidatura do Alexandre Tadeu. A pauta, geração de emprego e renda, ela sempre, em qualquer período, seja ele eleitoral ou não, ela sempre será exitosa. Em qualquer canto do mundo, as pessoas precisam de emprego e renda para sustentarem suas famílias. Por que você acha que a candidatura do Alexandre Tadeu não foi exitosa, trazendo essa pauta como bandeira? Olha, Alexandre Tadeu não trouxe essa pauta como bandeira. Ele trouxe essa dentre muitas outras pautas como bandeira. Essa foi uma das pautas. O êxito na campanha depende de uma série de fatores. Dentre eles, o principal é a escolha da população. A população faz essa escolha. O voto livre, a pessoa escolhe, independente muitas das vezes da pauta, às vezes é por causa de uma identidade com a própria pessoa. Existe uma série de fatores, mas o que delimita é a escolha. As pessoas escolheram. A sua candidatura foi exitosa, bastante exitosa, né? Você teve bastante voto. O que você acha que
qual foi o fator? Logicamente que as eleições de legislativo e executivo são eleições bem distintas. Mas o que você acha que, na sua candidatura, sensibilizou o eleitor de maneira consistente e não ocorreu na candidatura do seu partido executivo? Olha, candidatura executivo é muito diferente do legislativo, né? Você tem ali poucas pessoas para as pessoas poderem analisar e fazerem suas escolhas. Existem propostas, existem aquela, como eu te falei, a identidade, aquela identificação com aquela pessoa, é muito mais fácil. Já para o legislativo, você tem aí quase 900 candidatos. Então, eu acredito que o êxito da minha campanha, a votação, ele está em ter percorrido muito o município quase que todo, para cima e para baixo, de manhã, de tarde, de noite, levando para as pessoas as propostas. Dentre elas, uma delas foi desenvolvimento econômico. Uma delas que trouxe êxito para a minha campanha, sendo o segundo mais votado da cidade, foi geração de emprego e renda. Como, por exemplo, agora, essa semana semana passada, eu protocolei na Câmara um projeto de lei que versa sobre o cicloturismo. Nós temos dentro do nosso município uma quantidade imensa de pessoas que se utilizam da bicicleta para ir para o trabalho, para poder passear, para poder pedalar simplesmente, desfrutando dos locais turísticos que nós temos. Então agora eu estou com esse projeto já protocolado na Câmara para que Campos tenha a Semana do Cicloturismo. E isso eu acredito que pode também ser um fator muito importante para a geração de renda, de emprego, porque nos locais onde o cicloturismo acontece, para você fazer uma ideia, Luiz, se você for verificar, você vai ver que existem lugares que o cicloturismo ele acontece, vem pessoas de vários estados e municípios para aquele local para fazer cicloturismo, e esse local onde as pessoas saem de seus estados e municípios, eles não chegam aos pés da beleza que nós temos aqui. Então você por aí pode fazer uma ideia do que pode se tornar a cidade através também do cicloturismo. Então essas pautas de desenvolvimento econômico, do turismo, foi uma das que eu levei para as pessoas em todos os cantos da cidade onde eu fui e que as pessoas acreditaram e que agora, cumprindo com a palavra com essas pessoas, eu estou aqui lutando, podemos dizer, contra muitos, não todos, contra muitos, para que essas pautas se concretizem e as pessoas possam ter emprego e renda para poder sustentar as suas famílias. Para todos é uma tarefa inglória, né, vereador? Contra muitos, podemos dizer. A Sônia Guimarães, ela está ouvindo o programa, o Cláudio Nogueira abriu esse bloco fazendo pergunta dela, você respondeu, dando a base no INEA, né, do que você defende na Câmara, em relação à Lagoa de Cima, e ela coloca aqui, observa aqui, o próprio INEA que deixou a Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, né, chegar onde chegou. Você quer comentar? Olha, eu não sei dizer se foi o INEA que deixou a Lagoa Rodrigo de Freitas chegar onde chegou. Eu sei que o INEA é um órgão de grande relevância, de grande importância e que trabalha muito para a preservação das lagoas e dos rios. O contexto que envolveu a situação da Lagoa Rodrigo de Freitas, com certeza não tem a ver com só a atuação do INEA. Como eu disse, a atuação do INEA é para preservar. Também um ouvinte assíduo, tá, desde o primeiro programa que a gente fez aqui, 28 de março de 2019, que é o Maurício Forel Batista. E ele, você deu nota 10 ao trabalho do Legislativo, né? E ele, segundo ele, essa nota não seria além de 5. E fala, será que dá para passar na média? Pergunta. É um contraste grande, né, entre uma nota e outra. Como é que você vê essa análise aí de um ouvinte do programa? É a nota dele, né? Eu dei a minha. E o que você acha que pode fazer em que duas notas sejam tão diferentes sobre o mesmo avaliado? É a mesma divergência que há entre cientistas que apoiam o lockdown e cientistas que não apoiam o lockdown. Visão de mundo diferente, cada um tem uma visão. Eu, dentro da Câmara, tenho a visão dos fatos, da realidade, de pessoas que têm vivido o seu dia a dia, vereadores, 25 vereadores que têm vivido o seu dia a dia
em busca de fazer o melhor pela população, de ajudar as pessoas, de cumprir com o seu papel, com as suas atribuições. Eu tenho visto isso na prática. Entendo, não afirmo que seja o caso dele, mas entendo que muitas pessoas ainda não conseguem enxergar de forma prática, de acordo com os fatos, como eu estou colocando para você, por conta de um histórico muito ruim, politicamente falando. Você tem pessoas que foram bombardeadas, não só ao longo dos últimos 4 anos, mas há muito tempo, num contexto geral da política. Então, até essas pessoas começarem a ter olhos diferentes, começarem a querer acreditar que realmente existem pessoas que estão trabalhando por elas, que estão dando suas vidas por elas, isso pode levar um pouco de tempo. Eu entendo o posicionamento dele e de muitas outras pessoas, mas é necessário que também essas pessoas reflitam que de fato vem acontecendo. Elas vão conseguir enxergar o que eu estou enxergando, porque eu não estou falando nada que seja exagerado, não. Se você foi eleito pelo Republicano, você é pastor da Universal. Já se tem também até a ligação também que esse mesmo grupo político tem com a TV Record, político religioso. É comum aqui em Campos esse grupo eleger um vereador e faz um rodízio, ele não fica, né? Você tem pretensão de quebrar esse paradigma e de se candidatar à reeleição a vereador, por exemplo? Vamos por parte. Primeiro, não estamos falando, Aloysio, de um grupo político religioso. Existe a parte religiosa, existe uma parte que é política e uma parte que é de comunicação. São distintas, totalmente distintas. E com respeito a permanecer no município, eu permanecer, os demais que não permaneceram, isso depende daquilo que o partido político decidir. O partido político vai decidir com base em quê? Base naquilo que eu fizer no decorrer dos 4 anos. Se eu tiver um bom desempenho político no legislativo local, certamente o partido político vai determinar que eu concorra à reeleição. Se o meu desempenho político não for aquele esperado, de repente é bom aos meus olhos, mas não é bom aos olhos do partido, da liderança partidária. Então eu não vou concorrer. Então, de certa maneira, pelo que você está falando, se cabe a avaliação do mandato e se houve rodízio, se tem havido rodízio dos candidatos desse grupo, dos Republicanos, da Universal e da Record, isso quer dizer que os outros mandatos não foram bem avaliados, daí houve necessidade de rodízio? Então, como eu te disse, pode ter sido bem avaliado na visão de quem estava à frente do mandato e não ter sido bem avaliado na visão de quem estava à frente do partido político. Aí depende do contexto e do momento. Você falou que, assim, que você espera fazer um bom mandato, que seja também bem avaliado pelo partido, se assim o for, você é candidato à reeleição. O que você acha que vai definir esse critério de análise do partido? O que define isso? Qual o critério? Olha, como eu falei, o critério para analisar e determinar se permanece, se concorre novamente ou não, é o desempenho. Você tem um desempenho político que corresponda com as suas atribuições. Uma vez eu correspondendo com as minhas atribuições, atendendo às necessidades das pessoas, eu fazendo com que haja representatividade, obviamente, naturalmente isso vai acontecer. Mas só temos como ter essa certeza daqui a 4 anos. Ok, 8h59. Nogueira, você quer fazer alguma pergunta? São 8h59, se me permite, sobre essa questão do desenvolvimento proposto aí pelo vereador, o projeto de novas empresas para Campos, o que eu vejo sempre com muito bons olhos, acho que qualquer pessoa de bom senso quer, né? Eu tenho filhos adolescentes, então a gente quer essa criançada toda com oportunidade de trabalho, enfim, o que a gente mais quer é isso, né? E não só para a criançada, para todas as idades, mas o que me preocupa por outro lado, vereador, é que eu vejo muito pouca gente, ou quase ninguém, apresentar soluções, apresentar ideias, ou levantar a bandeira
das empresas que já estão aqui não estão conseguindo sobreviver, talvez por um aperto, não só pela pandemia, pela crise que nós vivemos, especialmente depois do fim de 2014, né, mas talvez por falta de incentivos. E aí você vê uma nova empresa chegando, você quer incentivar, você quer, né, oferecer terreno, oferecer uma série de vantagens, e as que estão aqui pagam, né, integralmente tudo o que é cobrado. Não tem uma ideia também para socorrer as empresas que estão hoje em Campos? Por exemplo, o comércio que sustenta essa cidade de uma forma incrível gera 50 mil empregos diretos, né? E precisa de planos emergenciais, precisa de socorro emergencial para atravessar essa crise. O senhor não tem nenhuma ideia quanto a isso? Olha, Nogueira, eu posso falar por mim. Eu tenho, antes do mandato e agora incansavelmente durante todo o mandato, eu tenho lutado incessantemente pelas empresas locais. Quando eu falo que é necessário não implementarmos o lockdown dentro da cidade, eu estou falando em defesa dessas empresas, que mantêm emprego, que mantêm renda, aonde as pessoas tiram o seu sustento. Quase 60% do PIB do município de Campos dos Goytacazes estão essas empresas. À medida em que eu começo e fico ali insistindo, implementando medidas restritivas como o lockdown, eu estou fazendo com que essas empresas perdam emprego, perdam renda. E, naturalmente, as famílias vão começar a sofrer com isso daí. Antes da pandemia, você tinha já pessoas sofrendo com a dificuldade econômica. Durante a pandemia, isso não pode acentuar mais do que já tem de dificuldade própria da pandemia em si, com o poder público fazendo esse tipo de medida. Então, quando isso acontece, você está trabalhando em favor do emprego local, das empresas locais, incansavelmente. Agora, você trazer empresas de fora para dentro do município, você faz com que a geração do emprego e da renda, ela alcance esses jovens que você referiu, alcance os pais de família, as mães de família que estão desempregados. Isso é muito, muito necessário. Não é aqui somente. Aqui a gente tem essa necessidade extrema por conta dessa quantidade imensa de pessoas nessa situação de extrema pobreza. Mas isso é uma realidade em qualquer canto do país. Só para terminar, o prefeito Vladimir Garotinho, até em resposta aos questionamentos que o Sofiati fez aqui, não só a você, Anderson, como também ao próprio governo, na resposta que ele deu, você deve ter visto, ele anunciou, em relação ao que o Cláudio Nogueira está falando, de auxílio às empresas, o refis do IPTU de 2020 a partir do segundo semestre desse ano. Qual é a sua posição em relação a isso e qual você acha que vai ser a posição majoritária da Câmara em relação a isso? Eu acredito que seja favorável. E a sua posição? Favorável. E por que isso não foi feito até agora? Porque em Macaé, por exemplo, já foi feito, né? Por que você acha que não foi feito até agora? Isso é prerrogativa do Poder Executivo, né? Não, mas a sua avaliação, por que não foi feito até agora? Boa pergunta. Por que não foi feito? Só que é uma pergunta que tem que ser dirigida ao Poder Executivo. É prerrogativa dele. Se ele já poderia ter feito, por que não fez até agora? É com ele. Essa seria uma das coisas, naquela pergunta que eu te fiz, o que você faria diferente do prefeito, essa seria uma dessas coisas? O refis do IPTU? Está aí uma boa que, com certeza, quando se fosse avaliar e pesar as medidas a serem adotadas para poder ajudar o comércio local, ajudar, como o Nogueira colocou, as empresas locais a se manterem, seria um posicionamento a ser tomado. Muito obrigado pela sua participação. Você quer fazer alguma consideração final? Só agradecer a você, Luiz, pelo espaço, ao Nogueira, as pessoas que até agora permaneceram aí nos acompanhando nessa entrevista, e deixar um abraço para todos. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela presença do senhor, mais uma vez. Sempre bom. Bom dia e uma boa semana aí para o senhor.
Grande abraço. Grande abraço. Conversamos então ao vivo no Folha no Ar, primeira edição, dando sequência, né, aquela série de entrevistados, né, do Legislativo com relação a uma matéria que foi feita pelo jornal Folha da Manhã. Hoje conversamos com Anderson de Matos e amanhã, encerrando então, Aloysio, essa série, nós vamos receber aqui o Beto Abençoado, correto? E aí fecha, né, os 7 vereadores ouvidos. Foram 7 vereadores que deram declarações na tribuna, se bem que o Nildo Cardoso não foi nem na tribuna, o Nildo Cardoso foi uma matéria para a Folha, mas os outros 6, né, inclusive o Anderson, falaram na tribuna. Essas declarações foram analisadas por 6 especialistas que a gente aqui numerou, né, de ciências, de várias ciências relativas à pandemia, né, e ciência política, por óbvio, que são políticos que se manifestaram, e falta o Beto Abençoado concluir amanhã, é o 7º, né? Sim. É o 7º que a gente vai concluir essas análises da ciência sobre as declarações dos vereadores sobre a pandemia. E na quarta-feira, um assunto que a gente não tratou aqui, né, e muito importante, é o episódio no Jacarezinho, né? A ação com maior letalidade policial está sendo muito contestada no Brasil e fora do Brasil, e vamos ouvir que quarta-feira o delegado de Polícia Civil, que foi a instituição que entrou ali, não foi Polícia Militar, foi Polícia Civil, né? O Pedro Emílio Braga, titular da 146 DP de Guarulhos. Então, quarta-feira, vamos estar trazendo esse assunto para conversar. Exatamente, isso na quarta-feira. Então, uma boa semana para você. Muito obrigado também, mais uma vez. Às 7 horas da manhã estaremos de volta amanhã com o Folha no Ar, primeira edição. Você continue nos ouvindo aqui em 98,3. O Folha no Ar volta amanhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.